Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro e estamos aqui de volta com mais uma videoaula, preparatória aí para os concursos das prefeituras municipais. Hoje nós vamos trabalhar com conhecimentos locais para o concurso da prefeitura de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Então você, amigo concurseiro, está inscrito no concurso de Santo Antônio dos Lopes do Maranhão, essa aula é para você. E antes que a gente dê início aí aos debates, às discussões sobre os conhecimentos locais de Santo Antônio dos Lopes, do Maranhão, que nós vamos encontrar aqui no site do IBGE, eu peço encarecidamente que você não esqueça aí de dar seu like, já dá seu like aí, deixa seu joinha, deixa seu comentário, compartilha essa videoaula com mais concurseiros se você não for fazer o concurso e se inscreva no nosso canal para você não perder nenhuma nova videoaula preparatória para o teu concurso. Então vamos deixar de firulas e vamos aí ao que nos interessa, as primeiras informações sobre o concurso, sobre conhecimentos locais de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Então vamos aí, se liga aí nas informações aí ao lado, no slide, você já tem aí de cara algumas informações que podem aparecer lá na tua prova de concurso. A primeira informação que nós temos aí é o gentílico. O gentílico de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, ou seja, quem nasce em Santo Antônio dos Lopes, isso pode ser perguntado de você lá na tua prova de concurso. Então, quem nasce em Santo Antônio dos Lopes é Santo Antoense. Santo Antoense. Quem nasce em Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, é Santo Antoense. E outra informação muito importante é o aniversário da cidade. Então, o aniversário da cidade de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, é comemorado no dia 30 de dezembro. Então, no finalzinho do ano, você comemora aí o aniversário de Santo Antônio dos Lopes. E você que vai passar nesse concurso, com fé em Deus, vai ser nomeado ainda este ano, vai comemorar o aniversário de Santo Antônio dos Lopes sendo funcionário de Santo Antônio dos Lopes, funcionário efetivo aí de Santo Antônio dos Lopes, ok? Vai receber uma bolada, um décimo terceiro e vai gastar lá nos festejos de Santo Antônio dos Lopes aí no dia 30 de dezembro. Aproveita e emenda com o Réveillon, tá? Dá uma festa gigantesca. Então vamos aí, mais objetivamente, o professor Evandro está empolgado e está fugindo muito do debate. Então, qual é a informação importante aqui, para a gente não ficar com essa firula toda? Gentílico, o gentílico de Santo Antônio, Santo Antoense, aniversário da cidade de Santo Antônio é no dia 30 de dezembro. Quem nasce em Santo Antônio dos Lopes é Santo Antoense e o aniversário é no dia 30 de dezembro. O prefeito do município de Santo Antônio dos Lopes, o atual prefeito, é o Emanuel Lima de Oliveira. E aqui eu faço uma ressalva. Não é tão comum se cobrar o nome do atual prefeito da cidade. Mas como a gente quer pecar pelo excesso e não pela falta, então vai aí a informação, não esqueça o nome do prefeito. Para você que já mora em Santo Antônio ou mora aí pertinho de Santo Antônio dos Lopes, essas informações podem até parecer boba, mas para aquele concurseiro que vem de outra cidade, se liga aqui nessas informações porque elas podem ser valiosas e pode significar lá um ponto a mais ou a menos lá na tua prova. Então vamos lá às outras informações. População. É importante você conhecer não só a população estimada, mas também a população aferida do município no último censo. Então, a população estimada, a última estimativa de população para Santo Antônio foi feita para o ano de 2021. Então, a população estimada é de 14.516 pessoas. 14.516 pessoas. Isso foi a estimativa populacional para Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, no ano de 2021. E a população aferida no último censo, lembrando que nós estamos aí em meios a apurações de censo, né? Censo que no Brasil é realizado de 10 em 10 anos, mas aí coincidiu de ter uma pandemia em 2020, isso foi protelado e já estamos aí na reta final, eu acredito, da tabulação aí dos dados do censo, que é o censo que ainda não foi publicado. Então, como o último censo, que começou em 2022 e está indo aí por 2023, ainda não foi publicado, nós trabalhamos aí com dados do último censo, que é o censo de 2010. Em 2010, nós tivemos lá em Santo Antônio 14.288 pessoas. Essa é a população aferida lá em Santo Antônio no último censo, que é o censo de 2010.
Um aviso aqui para você, uma dica para você. Procure não confundir. População estimada é uma, população aferida é outra. A densidade demográfica ela é calculada a partir do dado da população aferida. Pega-se lá o dado da população aferida, divide-se ali pela área do município e você vai encontrar a densidade demográfica, que em Santo Antônio é 18,52 habitantes por quilômetros quadrados. Essa é a densidade demográfica. Então, nesse primeiro slide, as informações que nós tínhamos a trazer para vocês são essas. E aí alguns alunos às vezes perguntam, professor, mas você não está entrando em muito detalhe sobre a prefeitura. Então, ressalva para você. Aqui não se trata de um curso geral ou de um curso completo de Geografia e História de Santo Antônio. Nossas videoaulas ela tem um objetivo, é atender os conhecimentos necessários para você responder as questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso, certo? Então, nós não vamos esgotar todas as informações sobre o município de Santo Antônio. A gente quer aqui prever, possivelmente, as questões que podem aparecer lá na tua prova de concurso. Então, vamos aí para o segundo slide desta aula de hoje. Vocês já vão se acalmando aí, porque essa aula ela vai ser um pouquinho mais duradoura, tá? A gente vai ter essa aula um pouco mais longa. Claro que não vai ser tão longa, mas a gente costuma ter aulas um pouco mais longas aqui no PES Concurso Oficial, que é o nosso canal do YouTube. Se você quiser aulas mais curtas, mais diretas, você pode acessar o canal de cortes do PES Concurso, que é o PES 5 minutos. Você vai ter aí na descrição do vídeo o acesso para esses vídeos. São vídeos mais diretos, né? A gente corta apenas as informações que a gente considera mais importantes para o teu concurso. E aí você não vai, né, tá aí apreciando a alegria ou a desenvoltura do professor Evandro, que fica aí comentando e conversando sobre outras coisas, além do conhecimento que a gente está trazendo aqui, para você não errar nenhuma das questões na tua prova de concurso. Lá são vídeos mais curtos, são vídeos mais diretos. Se inscreva lá também no canal, é um canal que a gente criou justamente para isso. Está com poucos dias que a gente criou esse canal, que é para atender aquele aluno que não tem muito tempo para assistir uma videoaula como essa. Assistir uma aula mais longa, uma aula mais comprida, mais duradoura, tá? Então você tem ali 5, 6 minutos ali do intervalo, tá ali na recepção de um consultório, quer assistir alguma aula e você fez a inscrição do concurso e quer acertar as questões, aí o professor Evandro lá disponibiliza lá no PES 5 minutos vídeos mais curtos e pode também te ajudar a alcançar o teu objetivo, que é ser aprovado aí na prova do teu concurso, tá bom? Então vamos aí continuando as informações sobre o município de Santo Antônio dos Lopes aqui no site do IBGE. Nós temos aqui trabalhadores e rendimento. Temos algumas informações que a gente vai considerar mais importante. Salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2020. Esse é um dado de 2020. Então, em Santo Antônio, o salário médio mensal dos trabalhadores formais é 4,9 salários mínimos. Quando você se depara com essa informação, você diz, mas lá em Santo Antônio o salário é muito bom. Vamos lá. Esses trabalhadores formais são apenas aqueles que trabalham com carteira assinada, né, são estatutários, são seletistas. Esses trabalhadores formais, eles têm algum registro formal de profissão. Não são todos os trabalhadores. Então, pegou-se tudo aquilo que estas pessoas ganhavam e dividiu pelo número de pessoas ocupadas. Outra coisa que nem todo mundo que trabalha formalmente em Santo Antônio ganha esse salário, um salário bastante atrativo de 4,9 salário mínimo, certo? Mas para o concurso, o que você tem que saber? Lá, normalmente é perguntado da seguinte forma: marque a alternativa que indica a média salarial, né, do município de Santo Antônio dos Lopes, ou a média salarial dos trabalhadores formais de Santo Antônio dos Lopes. Então, se perguntarem assim, 4,9 salários mínimos. É uma das médias salariais mais altas, né, se comparado aí com municípios do Maranhão, do Piauí e do Ceará. É uma média salarial muito grande. Como é que se explica isso? Vamos saber aí quantas pessoas ocupadas tem em Santo Antônio. Ou seja, quantas pessoas estão formalmente trabalhando com registro, tudo bonitinho lá em Santo Antônio. Nós temos aí 1,426 pessoas, ou seja, nós só temos 1.426 pessoas que trabalham formalmente em Santo Antônio. Isso é aproximadamente, na verdade,
calculando pela população, a estimada, 9,8% da população. Ou seja, nem 10% da população trabalha de forma formal, certo? Trabalha ali em ambiente formal. Então, veja só, quando você vê que as pessoas ocupadas em Santo Antônio formalmente são apenas 1.426, e você lembra que a população é mais de 14 mil, essas outras pessoas fazem o quê? Né? Essas outras pessoas trabalham na informalidade. Elas são lavradores, são vendedores, são comerciantes, mas sem nenhum registro formal. Então nós percebemos aqui que existe um grande índice de trabalhadores informais na cidade de Santo Antônio dos Lopes. Isso pode ser perguntado para vocês com provas mais complexas. Ele pode te dar os dados e perguntar. De acordo com os dados, pode-se afirmar que, então, de acordo com esses dados, com a média salarial, o número de pessoas trabalhando e o número de habitantes, a gente consegue perceber que são poucas pessoas, aí cerca de 9,8% da população de Santo Antônio, que trabalham formalmente, certo? Então, essas provas mais complexas, elas não são tão comuns nas questões de conhecimentos locais sobre o município. Então, nós vamos nos ater à informação que nós temos. Qual a média dos trabalhadores formais, média salarial dos trabalhadores formais em Santo Antônio dos Lopes? 4,9 salários mínimos. Quantas pessoas estão ocupadas? No caso, em 2020, dado de 2020, 1.426. Ele sempre vai dizer de onde tirou a informação e provavelmente ele coloque também o ano da informação. População que recebe até meio salário mínimo. Percentual da população mensal, né, da população nominal que recebe aí renda per capita de até meio salário mínimo. Então nós temos 54% da população de Santo Antônio dos Lopes recebe até meio salário mínimo. Ou seja, eles estão ali na linha, né, da vulnerabilidade, na linha da carência, né, da pobreza. Esse termo realmente não é muito utilizado, mas nós temos muitas pessoas que estão ganhando ali menos de meio salário mínimo. Então, quem ganha menos de meio salário mínimo já está enquadrado aí num índice de pobreza. Claro que esse dado é um dado de 2010. Muita coisa pode ter acontecido em Santo Antônio e nós só vamos ter um dado mais atualizado quando sair aí a compilação do censo. Bom, então a gente às vezes repete algumas informações, fala um pouco rápido demais. Então, se você aí tiver alguma dúvida, você deixa o comentário. Você pode entrar aí no nosso, tem um número do WhatsApp também. Aqui em cima também do vídeo tem um número do WhatsApp. Você pode entrar em contato, tirar as dúvidas. Aquilo que for possível a gente tirar as dúvidas, a gente tira com certeza, tá bom? Então vamos aí para as nossas próximas informações. Também você pode assistir essa videoaula quantas vezes você desejar, né? Vai estar aí liberada no YouTube para você assistir quantas vezes você precisar. Vamos aí para as informações sobre a educação em Santo Antônio dos Lopes do Maranhão. Em relação à educação, nós temos aqui taxa de escolarização de 6 a 14 anos, nós temos aí 98,2% de pessoas escolarizadas. Lembrando que essa informação é uma informação que está um pouquinho defasada, né? Porque é uma informação de 2010. Mas eu acredito que essa taxa de escolarização não deve ter caído muito. Ela deve estar aí nessa faixa acima dos 90%, porque essa também é a nossa média nacional. Pelo menos nessa idade de 6 a 14 anos. Nosso problema de evasão escolar no Brasil, ele ocorre acima dos 14 anos, que é os alunos do ensino médio, que precisam trabalhar por necessidades sociais, essas coisas todas que a gente sabe que faz parte da realidade brasileira. O IDEB nos anos iniciais 5.1, é o IDEB do município, e o IDEB nos anos finais 4.1. Então nós temos aí a nota do IDEB. É comum perguntarem sobre esses dados da educação? Não. Mas se você está aqui assistindo a nossa aula, dá atenção para esses dados, que pode ser que seja o ano dele cobrar, vai ser justamente nessa prova que você vai fazer agora. Também para aqueles que vão fazer para a área de educação, pedagogos, professores, esse dado é mais importante. Ou seja, ele é mais interessante, talvez seja mais cobrado de vocês. As provas aí de conhecimentos locais para esses cargos. Não é comum, mas pode aparecer por lá. Matrículas no ensino fundamental, dado de 2021, 2.827 crianças matriculadas, e matrículas no ensino médio, nós temos aí 595 matrículas.
Então, esses também são os números de matrículas. Esses números de matrículas, eles não são tão frequentes nas provas de concurso. Eu confesso a você que eu não encontrei nenhuma prova de concurso. E olha que a gente já trabalha com prefeituras municipais do Piauí, do Maranhão, do Ceará, de todo o Nordeste, e a gente não encontrou perguntas sobre o número de matrículas. Mas sobre o índice de matrículas, né, em termos de 98% de 6 a 14 anos matriculados, a gente já encontrou em algumas provas, e também a nota do IDEB já encontramos em algumas provas para professor, para o cargo de professor. Então vamos aí para nossas próximas informações. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a economia. Nós vamos começar aqui com o PIB, Produto Interno Bruto Per Capita. Nós pegamos toda a riqueza, né, do município de Santo Antônio dos Lopes. Lembrando que o município de Santo Antônio dos Lopes é um município bastante rico e dividimos pela população. Então, quando você pega toda a riqueza deste município, divide pela população, você vai encontrar aí R$ 166.565,58. Então, se eu pegar toda a riqueza de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, e dividir com a população, é esse o valor que cada um vai tocar. E isso é o que nós chamamos de Produto Interno Bruto Per Capita. É o Produto Interno Bruto total dividido pela população. Percentual das receitas oriundas de fontes externas, a gente não tem essa informação. Inclusive, se você tiver acesso a essa informação, você pode até contribuir aí para o PES Concurso, passando para a gente. Mas alguém pode dizer, professor, mas se não tem essa informação, eles vão cobrar? Não vão cobrar. Se a informação está de difícil acesso, ela é de difícil acesso não só para você, concurseiro, não só para o professor Evandro que está dando aula aqui, ela é de difícil acesso para todos, inclusive para aquele que vai elaborar a prova do teu concurso, tá bom? Então vamos nos preocupar com as informações que a gente tem acesso. Aquelas que a gente não tem acesso, não vamos perder muito tempo, não vamos ter preocupação. A não ser que a gente encontre aí em outra fonte, a gente traz aqui e repassa para você. Ou então, se você encontrar, você manda aí, coloca aí no comentário das nossas videoaulas. Então, essas receitas oriundas são as receitas que ou vêm de fora, só tem duas origens das receitas. Ou ela vem de fora, de repasses do Estado e da receita do governo federal, da União, ou então elas são oriundas internas do próprio município, através dos impostos do próprio município. Índice de Desenvolvimento Humano municipal, o IDHM, é 0,566. Esse é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse número é comum aparecer nas provas de concurso. Índice de Desenvolvimento Humano do município é importante. Então memorize, que pode ser que ele pergunte o Índice de Desenvolvimento Humano para você lá na tua prova de concurso. Total de receitas realizadas. Então, isso aqui também comumente não é cobrado. E também o total de receitas desempenhadas. Então, esse total de receita, né, receitas realizadas, e aqui nós temos aí 108.836,80 centavos vezes 1.000, né, as despesas realizadas. Total das despesas empenhadas, aquelas que foram colocadas para ser gastas, 89.043,48 centavos, também vezes 1.000. Lembrando que esse dado é um dado de 2017. Então, além do dado ser um dado um pouco ultrapassado, ele não é cobrado com uma certa frequência. E quando é cobrado, ele é cobrado para os cargos relacionados à administração, né, a ciências contábeis. Qual é a informação que você vai dar importância aqui nesse slide? Primeiro, PIB, Produto Per Capita, é importante. Se você não conseguir memorizar Produto Interno Bruto Per Capita no número total, mas pelo menos uma média, aí por volta de 164 mil, né? E aproximadamente 165 mil por pessoas, esse é o Produto Interno Bruto Per Capita. E também é importante você lembrar do IDH, que é 0,566. Tá? Vamos aí para nosso próximo slide. Vamos falar agora sobre, continuamos falando sobre a economia, né? Continuamos falando sobre a economia. Vamos falar agora sobre a saúde. Me enganei aqui porque tem um tópico de economia. Então vamos aí falar sobre a saúde. Quais os dados que a gente tem sobre a saúde e que pode ser cobrado de você lá na tua prova de concurso? Mortalidade infantil, dado de 2020, 8,3 óbitos por 1.000 nascidos vivos.
né? Esse é o índice da mortalidade infantil. É comum ser cobrado para todas as áreas de concurso, para todos os níveis, fundamental, médio e superior, mas normalmente ele tem mais frequência para os concursos da área de saúde, né? Para quem vai concorrer para hospitais, para PSF, médicos, enfermeiros, né? Agentes de saúde, agentes comunitários. Então, quem vai fazer para as vagas da área de saúde, essa informação sobre o município às vezes aparece lá com uma certa frequência na prova de conhecimentos locais. Outra informação, o número de internações por diarreia, um dado um pouco mais antigo, de 2016, cerca de 17,2 internações por 1.000 habitantes. As internações por diarreia também é um indício do grau de saneamento, né, de educação higiênica, essas coisas que vão contribuir para a proliferação de algum micro-organismo que possa nos causar infecções e nos leve à diarreia. Estabelecimento de saúde, né, claro que esse é um dado de 2009, bastante ultrapassado. Acredito que o número de estabelecimentos de saúde em Santo Antônio dos Lopes deve ter aumentado um pouco. Claro que esses estabelecimentos de saúde aqui são aqueles que atendem pelo SUS. Então temos 9 estabelecimentos. Vamos aqui, saúde, dado mais importante, principal dado aqui que eu acho que mais que deve levar em consideração, mortalidade infantil. Não esqueça de... É importante não só você entender o número, ver o número aqui, mas tentar entender o que esse índice representa na sociedade do município. Tá? Então, 8,3 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Então, quer dizer que nós ainda temos um índice de mortalidade infantil bastante elevado. Ou pelo menos isso já indica um problema a ser resolvido pela prefeitura. As internações por diarreia também. Tentar lembrar que as internações por diarreia normalmente são oriundas de infecções. Tal. Então, essas informações elas podem te ajudar na hora de se familiarizar com o dado. Porque você precisa se familiarizar com esses números, com esses dados, porque senão você vai chegar lá no dia da prova e talvez não lembre o que vai estar aí, o que vai ser cobrado. Então, assista essa videoaula, né, o máximo que você puder, para você aí ir memorizando e se familiarizando com essas informações. Vamos aí dar prosseguimento para nossa aula também não ficar muito longa. Território e ambiente. Aqui nós temos informações muito importantes, principalmente sobre a geografia do município. A primeira informação que nós temos aqui é a área territorial. Nós temos aí o território do município de Santo Antônio dos Lopes é de 770,923 quilômetros quadrados. Essa é a área do município. Dado de 2021, claro, aqui do IBGE, a gente está trabalhando na fonte do IBGE. Área de urbanizada, 2,83. Esgotamento sanitário, aqui um dado de 2005, 5%. Lembra ali, ó, 5% de esgotamento sanitário. Isso pode explicar, por exemplo, as questões da diarreia que a gente falou agora há pouco, quando estávamos falando da saúde, dos índices de saúde. Arborização de vias públicas, 83,9%. Urbanização de vias públicas, 0,3%. População exposta a risco, nós não temos dados, né? Não foi informado nenhuma. O que é essa população exposta a risco? É alguém que mora em regiões de alagamento, em região de encosta, que pode sofrer algum risco, algum acidente. Agora vamos às informações que caem lá na tua prova com uma certa frequência. É quase certo que vão te perguntar qual o bioma de Santo Antônio dos Lopes. O bioma de Santo Antônio dos Lopes é o Cerrado. Né? Então, Santo Antônio dos Lopes, o bioma é o Cerrado. Sistema costeiro? Não, Santo Antônio dos Lopes não fica no litoral. Então, daqui desse slide, informação mais importante que a gente pode aqui dar ênfase é a questão da área, né, do território. É importante você dar aqui esse dado da área. É importante você entender aqui o sistema de esgotamento. Apenas 5% do município tem esgotamento sanitário. E explica a questão lá das diarreia, né, do índice de diarreia por 1.000 habitantes, falou lá no slide sobre saúde. E o bioma, tá? Dos três aqui, o que você não pode esquecer de jeito nenhum, porque senão você vai perder essa prova, senão você vai perder a questão. É o Cerrado. Bioma de Santo Antônio dos Lopes é o Cerrado. Não pode esquecer de forma nenhuma. Vamos lá para Santo Antônio dos Lopes. Continuando aí, né, as discussões sobre território e ambiente.
Aqui nós vamos ter mais informações que eu vou destacar como importante. A gente está continuando falando sobre território e ambiente. A gente já falou da importância da área, né? Em média 770 mil quilômetros quadrados. E agora nós vamos falar sobre, 770 quilômetros quadrados. Nós vamos falar agora, só voltar aqui porque eu estou confundindo agora, né? 770 quilômetros quadrados, 770,9,23 quilômetros quadrados, quase 771 quilômetros quadrados, certo? Que é a área. Então, importante, aqui a gente já falou da área e falou do bioma, que é o cerrado, e também do índice de esgotamento sanitário, que é bastante baixo, 5% apenas. Vamos aqui às hierarquias urbanas. Esses dados, eles são novos aqui no IBGE. Eles não apareciam aqui, e quando apareciam eram mais, né, em relatórios mais profundos, não aqui no panorama. Já estão aparecendo aqui no panorama. Então nós temos hierarquia urbana, né? Então nós temos aí pertencendo aí ao centro de zona B, e nós temos a região de influência. Isso aqui pode aparecer. A região de influência de Santo Antônio dos Lopes é Dom Pedro, a região de influência do Dom Pedro, centro de zona A. Tá? Então, é região de influência, Dom Pedro. Região intermediária, Santo Inês e Bacabal. Então, região intermediária de Santo Antônio dos Lopes, Santo Inês e Bacabal. É importante se lembrar disso. Região imediata, Pedreiras. Então, vamos lá repetir para a gente não esquecer. Informação importante. Região de influência, Dom Pedro. Região intermediária, Santo Inês e Bacabal. Região imediata, Pedreiras. Então, por que eu estou dando ênfase a essas informações? Porque elas são informações novas e os elaboradores de conhecimentos locais para o teu concurso podem resolver abordar essas informações sobre o teu município. Informações que já caem em quase todos os concursos de município. Você vai fazer o concurso do município A, município B ou município de Santo Antônio dos Lopes. Você precisa saber qual é a mesorregião a qual pertence este município. Então, qual é a mesorregião de Santo Antônio dos Lopes? Mesorregião de Santo Antônio dos Lopes é Centro Maranhense. Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, pertence à mesorregião maranhense, Centro Maranhense. Centro Maranhense. E qual é a microrregião? A microrregião do Médio Miarim. Então, essas informações são informações que já aparecem em vários concursos. Eu vou encontrar aqui, eu acho que se você dar uma olhada aí nos vídeos, você vai ver alguns vídeos, o professor Evandro comentando questões, e ele fala justamente sobre essas perguntas, sobre a mesorregião, sobre a microrregião. Então, aqui, não pode esquecer, região de influência de Santo Antônio dos Lopes, Dom Pedro, região intermediária, Santo Inês e Bacabal, região imediata, Pedreiras, mesorregião a qual pertence Santo Antônio dos Lopes, Centro Maranhense, e microrregião, a microrregião do Médio Miarim. Então, aqui são as informações sobre o território e ambiente. Vamos dar prosseguimento às nossas discussões. Calma, vamos ter calma. Se você aí está cansado, não está assistindo essa aula ao vivo, pode ser que você esteja assistindo ao vivo e quer ficar até o final, mas se você estiver assistindo depois, dá uma pausazinha aí, né? Vai beber uma água e volta para a gente dar continuidade às nossas informações. Ou, se você preferir, pode ir lá acessar o PES 5 minutos. A gente vai colocar vários vídeos curtinhos. Vamos pegar essa aula aqui, vamos cortar em vários vídeos, vamos colocar lá no PES 5 minutos. O PES 5 minutos é o canal de cortes do PES Concurso. Então vamos aí às informações sobre a agricultura, produção agrícola de Santo Antônio dos Lopes. Então nós temos dados aqui, produção de oleaginosas, cereais e oleaginosas e leguminosas, ou leguminosas e oleaginosas. O dado que nós encontramos no IBGE é o dado de 2007. Qual é o destaque? Arroz em casca, feijão e milho. Então, se você quiser ver mais detalhes, a gente vai deixar o link, né, para você pesquisar sobre o IBGE. Você pode encontrar lá até a quantidade em toneladas, em sacas, quantos quilos foi produzido de arroz com casca, feijão e milho. Mas, normalmente, o que é perguntado? Marque a alternativa em relação à agricultura, produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Qual é a produção que se destaca em Santo Antônio dos Lopes? E aí vai estar lá na alternativa correta, arroz em casca, feijão e milho.
Então, produção agrícola, não esqueça da especificidade, cereais, leguminosas e oleaginosas, arroz em casca, feijão e milho, tá? Então, produção de cereais, leguminosas e oleaginosas em Santo Antônio dos Lopes se destacam arroz em casca, feijão e milho. Você não vai esquecer, não, você vai lembrar. O professor repetiu isso umas 2, 3 vezes, que chato, né? Mas você me perdoe aí, porque professor tem essa mania mesmo. Qual é o objetivo? Eu repito várias vezes e aí vai, né, impregnando aí na sua cabeça, né, vai se cristalizando a informação e aí você não erra lá na tua prova de concurso. E aí vai agradecer, vai me convidar para o churrasco depois. Vamos dar continuidade aí? Informações agrícolas. Continuamos com agrícolas. Agora nós vamos falar da lavoura permanente. Em relação à lavoura permanente, a produção que se destaca aqui é a banana. Aí não vai esquecer. Produção agrícola permanente em Santo Antônio dos Lopes. Qual é a que se destaca? Banana. Ok? Não vai esquecer disso, banana. E esse dado é um dado mais recente. É um dado de 2021. Então, em relação à produção agrícola, lavoura permanente em Santo Antônio dos Lopes, destacam a produção de banana. Vamos aí à agricultura temporária. Vamos lá que o IBGE divide a agricultura em 3 categorias, né? Cereais, leguminosas e oleaginosas. Aí a agricultura permanente, que a gente viu lá que é banana. E aqui nós temos a lavoura temporária, né? Lavoura permanente, agora temos a lavoura temporária. Em relação à lavoura temporária, nós temos aqui Santo Antônio dos Lopes destacando com arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho. Então nós temos arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho. Memorize esses 4 produtos. Pode ser que ele te pergunte qual é aquele que tem a maior produção. E aí para isso você vai precisar dar uma olhada lá no site do IBGE e ver qual é aquele que tem maior produção em toneladas, né? Ou então eu posso, em um momento oportuno, aí, fazer alguns vídeos curtinhos dizendo qual é a da produção ali, qual é o que é mais produzido e tal. Quando a gente tiver um tempinho mais, tiver uma videoaula um pouco mais objetiva, a gente pode falar disso. Mas como é que eles cobram normalmente esse tipo de questão aqui, esse tipo de informação? Sobre a produção da lavoura permanente em Santo Antônio dos Lopes, marque a alternativa incorreta sobre os principais produtos. E aí ele vai colocar os produtos, vai colocar um que não tem nada a ver. Certo? Então por isso que você precisa memorizar quais são os produtos que se destacam na lavoura temporária em Santo Antônio dos Lopes. Arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho. 5 produtos. Vamos dar continuidade. Tá fluindo, né? Aqui nós temos a pecuária, né? Mas para falar da pecuária, a gente vai falar primeiramente da aquicultura. E a aquicultura? A aquicultura é a produção ou criação de peixes, né? Então, na pecuária, especificamente na aquicultura, qual é o peixe que mais se destaca, né? Nós temos aqui o tambaqui. Bom, então quando perguntado a você em relação à aquicultura de Santo Antônio dos Lopes, marque a alternativa correta sobre o principal peixe criado ou sobre a produção de peixes criado em Santo Antônio dos Lopes. Aí você vai marcar lá a alternativa que tem a palavra tambaqui. Esse é o peixe que mais o que se destaca aqui na aquicultura, tá bom? Então, lembra lá, aquicultura, criação de peixes. Quais são os peixes que se destacam aí na aquicultura de Santo Antônio dos Lopes? É o tambaqui. Faz parte aqui do tópico de pecuária. Vamos aos outros, né, às outras explorações da pecuária de Santo Antônio dos Lopes. Nós temos bovino, tubalino, caprino, equino, galináceo, ovino e suíno. Ou seja, temos aqui uma pecuária bastante diversificada. Além da aquicultura, que é a criação de tambaqui, nós temos também em Santo Antônio dos Lopes a pecuária bastante diversificada. Bom, então vou ver se eu faço um vídeo, né? E aí, se eu esquecer, vocês me lembrem aí no comentário. Professor, cadê o vídeo sobre a produção, sobre a pecuária? Você ia dizer aí quais são os produtos lá da lavoura temporária e da lavoura e da pecuária, que você ia dizer que eram os mais destacados economicamente, o que era mais produzido.
você pode perguntar que a gente vai tentar responder e fazer um vídeo só para falar sobre isso. Bom, então essas são as informações, é importante você memorizar esses nomes aqui. A gente está aqui nessa videoaula, é uma videoaula mais panorâmica, pode ser que a gente faça videoaulas mais pontuais, falando de alguns tópicos, também depende muito de você, porque às vezes eu esqueço, né? Ou tem muitas outras coisas para fazer, tem outros concursos que estão abertos, nós temos concurso de Santo Antônio, desculpa, de Água Branca, né? Aqui no Piauí, temos o concurso de Pedro II também no Piauí, temos o concurso de Tocantins que saiu agora também para professores, então tem vários concursos abertos e às vezes a gente precisa aí que vocês lembrem aqui, professor, a videoaula tal, para a gente tá fazendo as videoaulas conforme aqueles que vocês desejam aí, tá? Então fica aí a dica aí para vocês ficarem me cobrando também, se desejarem mais videoaula. Pode ser também que vocês dizem, essas videoaulas aí estão muito chatas, eu não vou cobrar não. Mas quem manda aqui no PES Concurso vocês são os inscritos no canal, são que mantêm o canal funcionando, né, a todo vapor. Quem manda são os inscritos no canal, são os seguidores do canal. Então vamos lá para a próxima informação. Aqui nós temos uma informação também sobre a economia, que é o PIB, né, a preços correntes, PIB per capita da série revisada. PIB, a gente viu lá no início que o PIB per capita era o Produto Interno Bruto dividido pelo número de pessoas. Aqui ele traz apenas o PIB per capita, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, toda a produção, né, de Santo Antônio dos Lopes. 160,565,58. Isso aqui, gente, é vezes 1000. Tanto, ó, essa aqui de cima é vezes 1000. Essa aqui de baixo é aquela que a gente já falou para vocês, na aula que a gente falou, PIB per capita, tá bom? PIB série revisada é esse aqui, que é o Produto Interno Bruto todo, né, de Santo Antônio dos Lopes. Inclusive tem um excelente Produto Interno Bruto, que é 2.389,821,35 vezes 1000. Dá um número ali gigantesco aí. Bom, depois vocês perguntem com matemática que número é que dá isso aí. Aí eu quero apenas que você memorize aqui ou dê uma olhada aqui nesse produto aqui interno bruto. E aqui você pega tudo isso aqui, divide pelo número de habitantes e vai encontrar o produto interno bruto per capita. Então, reforçando aí as informações sobre o município. Outra coisa que a gente traz aqui de informação é a atividade econômica. E está dentro também aí do produto interno bruto. Como é que é composto o produto interno bruto de Santo Antônio dos Lopes? Aqui nós vamos perceber que existe agropecuária, né, em valores aqui de 14.515,87 centavos vezes 1000. Nós temos a indústria, né? A indústria aqui nós temos 2.093.699.075 e aqui nós temos os serviços, a área de serviços, que é 73.079 vezes 1, né, vezes 1000, e a outra aqui que é 104 vezes 104.434,11 vezes 1000. Aqui nós temos uma informação que eu acho que é bem interessante, que é a importância econômica da indústria para Santo Antônio dos Lopes. Então, quando a gente olha o Produto Interno Bruto de Santo Antônio dos Lopes, nós vamos perceber que, comparado com outros municípios do Maranhão, ou pelo menos com a maioria dos municípios do Maranhão, Santo Antônio dos Lopes tem, na sua indústria, maior potencial econômico. Ou seja, o Produto Interno Bruto de Santo Antônio dos Lopes é composto numericamente ou em valores reais pela indústria. Na maioria dos municípios brasileiros, essa composição do Produto Interno Bruto é mais importante, né, na composição, o setor de serviços e funcionalismo público. Aqui nós vamos perceber que em Santo Antônio a área econômica, a atividade econômica de maior importância para a composição do Produto Interno Bruto, para a composição da riqueza em Santo Antônio dos Lopes é a indústria. Isso segundo dados do IBGE, que são os dados que a gente está vendo aqui, tá bom? E, inclusive bem a mais mesmo, bem com uma folga bastante grande em termos de destaque. Então, é um município que tem sua participação econômica no Produto Interno Bruto, sendo mais importante a atividade industrial. Aí
como é que cai lá na tua prova? Nem sempre ele fala atividade industrial. Ele pergunta o seguinte: em relação a atividades econômicas, qual é aquela que tem maior importância na composição do produto interno bruto do município de Santo Antônio dos Lopes? Aí ele fala: é o setor primário, é o setor secundário ou o setor terciário? No caso de Santo Antônio dos Lopes, é o setor secundário. Primário, agricultura e pecuária. Secundário, nós temos a indústria, e o terciário é o setor de serviços e de comércio, de mercado. Bom, então veja aí a importância. Qual a informação importante aqui em atividade econômica? A composição do produto interno bruto aqui de Santo Antônio dos Lopes é marcado pela indústria, a área de atividade econômica mais importante. Tá? Talvez seja por isso também que eu resolvi trazer essa informação de atividades econômicas aqui para vocês. Tá bom? Talvez não, é por isso, é porque eu quero que você não erre lá na questão, porque você pode ser levado às informações gerais. Olha, mas a maioria dos municípios, o setor econômico é o terciário, o setor de serviço, de comércio. Mas em Santo Antônio dos Lopes é diferente. O setor mais importante é o secundário, é a indústria. Tá? Então aqui nós temos alguns dados importantes, dados históricos sobre Santo Antônio dos Lopes. Eu não gosto muito de ler as informações, mas eu vou te dar uma dica aqui. Né? Você, ao ler as informações históricas sobre Santo Antônio dos Lopes, é importante você entender, né? E você vai lendo e vai pensando como é que pode ser perguntado de você. Olha só aqui o primeiro parágrafo. Em 1922, os lavradores piauienses Antônio Pereira Lopes e Antônio Mariano Lopes, residentes no povoado Livramento, partiram em busca de uma área em que pudesse desenvolver melhor a agricultura. Encontraram na região em que hoje está situado o município da Terra, que lhes apareceu fértil e rica, anteriormente visitada. Então perceba, ele pode lhe perguntar quem foram os primeiros desbravadores do município de Santo Antônio dos Lopes. Você vai perceber até que o nome, né, faz a referência a esses desbravadores, que é o Antônio Pereira Lopes e o Antônio Mariano Lopes. Tá? Então nós temos aí, vamos aí, satisfeitos com o evento, relembraram o ponto de partida e mudaram-se para a nova terra, né? Começaram a ocupar, começaram a desenvolver essa região. Aos poucos, outros habitantes também foram chegando, né? E aí nós temos surgiram algumas casas de comércio, indústria e indústria de aguardente, de cana e farinha de mandioca. A esse tempo, né, o religioso Galdino Ribeiro construía aí a primeira capela. Ele pode te perguntar também qual a atividade, as primeiras atividades econômicas que foram surgindo em Santo Antônio. Ele pode te perguntar qual é o nome desse primeiro religioso aí que fundou a primeira capela, né, que é o religioso Galdino Ribeiro, né? E em homenagem a que santa, em louvor a quem, né, foi construída essa primeira capela. Aí você vai lembrar de Nossa Senhora da Conceição. Aí nós vamos ter aí o Antônio Pereira Lopes do Santo, né, o qual tinha um nome, deu ao povoado, né, a denominação de Santo Antônio Lopes, em homenagem também à sua família, né, que desbravava aí essa região. Então pode ser perguntado aí qual a origem do topônimo Santo Antônio Lopes. Vai lembrar que o nome foi dado em homenagem a esses desbravadores. Então tem aí as informações que a gente vai lendo, às vezes elas parecem bobas, mas você lê e aí você já imagina como é que essa prova pode aparecer para você. O que é que deve ser perguntado a partir das informações que nós encontramos. Nós temos aqui, de uma forma mais direta, a formação administrativa, né, quando é que é elevada à categoria de município. Nós temos aí que é no dia 30 de 12 de 1961. Lembra lá do primeiro slide? O aniversário é no 30 de dezembro, aniversário da cidade. Né? Foi desmembrado de qual cidade? Pode se perguntar. De qual cidade foi desmembrado o município de Santo Antônio dos Lopes? Lembra aí que foi desmembrado do município de Pedreiras. Né? Aí a sede no atual município de Santo Antônio dos Lopes, ex-povoado, né? Constituído de 4 distritos, né? Santo Antônio dos Lopes, Bom Jardim, Lagoa Nova, criados pela mesma lei do município, né? Com os desmembramentos.
em divisão territorial datada de 31, aí vai a evolução administrativa, vai mudando o território. Normalmente ele cobra a última divisão. Aí o município é constituído de 4 distritos, né? Santo Antônio dos Lopes, Bom Jardim, Lagoa Nova e Olho d'Água. Em divisão territorial, que é a última aqui, de 1988, o município aparece constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Então, hoje, Santo Antônio dos Lopes só é constituído de um distrito, que é o distrito de Santo Antônio dos Lopes, que é o distrito sede. Provavelmente, esses outros distritos, aí a gente poderia consultar aqui, né? Bom Jardim parece que se tornou município, eu não sei se Lagoa Nova e Olho d'Água também se transformaram em município. Bom Jardim, eu acho que sim. A gente precisa consultar aí, tá? Aqui a gente não vai também falar o que não tem certeza. Então, o que é que eu tenho certeza aqui? Você precisa ler as informações, acompanhar essa aula, precisa também pensar como é que essas questões vão aparecer lá na tua prova de concurso. E é justamente pensando nisso que o PES Concurso resolveu elaborar um material de questões só de conhecimentos locais para a Prefeitura de Santo Antônio dos Lopes. Na verdade, nós temos questões de conhecimentos locais para a maioria das prefeituras. O professor Evandro já é um concurseiro, né, com grande experiência em concursos municipais. Eu já passei em alguns concursos municipais, né? Passei em uns seis concursos, 5 a 6 concursos de prefeituras municipais. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso e alguns amigos meus pediram que eu dissesse: ó, Evandro, como é que eu faço para passar no concurso de prefeitura municipal? E foi assim que surgiu o PES Concurso. Alguns dos inscritos do nosso canal começaram a pedir: Evandro, eu não tenho tempo, isso rapaz, elabora as questões, tenta ver, tenta imaginar. Então foi assim que surgiu o material em PDF do professor Evandro. Nós temos caderno de questões de conhecimentos locais, que é o nosso carro-chefe, é nosso produto principal. Nós temos as questões de concursos anteriores para o teu cargo, tu diz qual é o teu cargo e a gente monta o material. E quando cobrado, temos também conhecimentos regionais. Normalmente são questões sobre o estado, né? Sobre a história e a geografia do estado. Nós temos do Piauí, do Ceará, do Maranhão, de todos os estados do Brasil, a gente elabora material de questões voltado para concurso. Certo? Então aqui a gente está falando disso, que é importante. Esse material também é importante porque é uma das formas de você financiar o PES Concurso. Financiar as aulas, né, as minhas aulas, financiar o pessoal da edição, financiar todo mundo que compõe aqui o PES Concurso, que o PES Concurso, né, precisa trabalhar, precisa de tempo e isso também requer também investimento. Material, né, a gente tenta sempre melhorar um pouquinho o áudio, tenta melhorar também as videoaulas para ajudar vocês, tá bom? Então, gente, a gente já está falando muito. Então, se você se interessar pelos nossos materiais, nós temos material em PDF, é uma das formas que você pode financiar o professor Evandro, financiar o PES Concurso. Esse material normalmente tem preços simbólicos, não caros. Você clica aí no link do WhatsApp, entra em contato com o nosso atendimento e aí você vai ter as opções lá de material. Para o concurso de Santo Antônio, eu acredito que tem 2 materiais que são ideais. É o caderno de questões sobre o município e o caderno de questões de provas anteriores de concurso para o cargo que você vai concorrer, tá bom? Então ficamos por aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar sua dúvida e a gente sempre termina com o nosso conselho universal. Estuda, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.